aumentar o grau de visibilidade da população transgênera, conscientizando a comunidade local sobre os problemas vivenciados por essas pessoas. Este é o objetivo do seminário Despatologização das Identidades Trans. O evento será realizado na Univale Itajaí no dia 15 de maio e vai debater assuntos que envolvem a vida da população LGBT. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Lisa, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje a nossa convidada é a pesquisadora Ana Lodge. Ela será a mediadora desses debates, além de ela ser pesquisadora, consultora e palestrante na empresa Semear Diversidade. Obrigada pela participação, Ana. Obrigada a vocês pelos convites. Boa tarde ao público. Ana, por que ainda hoje é tão delicado falar sobre orientação sexual? Na realidade, assim, nós todos somos socializados desde criança para pensar em gênero como uma coisa binária e sexualizada. Então, a gente pega uma parte do corpo, você imagina a troca. Em vez de ser a genitália, se você falasse o nariz ou a orelha, agora vai definir todo o seu comportamento perante a sociedade. E cria-se uma série de tabus. Isso nada mais é que uma forma de controle sobre as pessoas, né? Aí você pode argumentar, mas poxa, mas quando a gente fala em gênero, em feminino e masculino, você precisa de dois, de um homem e de uma mulher, para poder procriar. Sim, para procriar sim, para ouvir é outra coisa, para olhar é outra coisa, são apenas funções diferentes do nosso organismo. Se eu elegesse que agora eu vou dividir a humanidade em função da maneira como elas escutam, ou em função da maneira como elas enxergam, ou como elas movem o braço, eu daria todo um outro significado. Você imagina assim a orelha. Se a gente dividisse a sociedade, quem tem orelha presa e orelha solta em relação à face. Quem tem orelha solta vai se comportar dentro do que a gente espera do gênero feminino. Quem tem orelha presa vai se comportar dentro do que a gente espera do gênero masculino. Pode parecer um absurdo o que eu estou falando, mas é mais ou menos isso que a gente faz, só que a gente foi tão treinado através dos séculos a pensar dessa forma que a gente não consegue separar. Só com muito entendimento do assunto é que a gente passa a perceber como a gente transforma uma parte do corpo, que é a genitália, em toda a pessoa. E nós somos muito mais complexos do que a nossa genitália, né? Então, a gente tem que separar o que é sexo biológico, genitália, né? Até porque sexo biológico, a gente, se for pensar, tem as pessoas que nascem com genitália ambígua, naturalmente feitas assim, que isso é tema para um outro seminário, que são os intersexos, né? Quando as pessoas falam, não, mas se nasce homem e mulher. Não, se nasce intersexo também, e ser intersexo no mundo é tão comum quanto ser ruivo. É que a gente não sabe quem elas são, porque a gente não sai perguntando o que as pessoas têm dentro das calças, né? Mas, na realidade, então, esse treinamento que a gente recebe, a gente acaba confundindo o que é sexo biológico, o que é comportamento social de masculino e de feminino, o que é expressão de gênero. São vários conceitos diferentes que quando a criancinha nasce, ou até mesmo antes, né? Já quando faz o ultrassom, você já começa a atribuir a personalidade da pessoa para a vida inteira. O que ela vai gostar, se é de rosa e de azul, se vai gostar de carrinho, se vai brincar com boneca, quem que ela vai namorar. Tudo em função... Até porque ser mulher é diferente em sociedades diferentes. Se você imaginar que no Afeganistão as mulheres andam de burca, ser mulher lá é isso. Aqui seria um absurdo, né? A gente vai à praia de biquíni, eles vão à praia de burkini. E ser mulher através do tempo também é uma coisa diferente, né? As expectativas de comportamento que se fazia da mulher há 200 anos atrás, há 100 anos atrás e hoje. Isso só prova que ser mulher ou ser homem é aprendido culturalmente, né? E, Ana, o que a gente... Para muita gente, às vezes, não entende o que é uma pessoa trans, né? Como a gente pode definir uma pessoa, então, que é trans? Qual é o processo que ela passa, enfim, psicologicamente, enfim? A maneira mais fácil da gente pensar como explicar o que é uma pessoa trans... Como eu te disse, quando a gente nasce, alguém chega e olha para uma parte do nosso corpo e define o que a gente vai ser, né? Então, eu olho
para a genitália de um bebê e digo assim, você vai ser um menino e você vai ser uma menina. A maioria das pessoas acaba aceitando isso e se sentindo confortável com isso. Essas pessoas se chamam pessoas cisgêneros. Então, você é cisgênero, ela é cisgênero, eu sou cisgênero. Ou pelo menos assim eu acredito. Como eu disse, a gente não sai procurando o que as pessoas têm por debaixo da roupa. Mas quando uma pessoa é designado a ela um gênero ao nascer, e ela não se sente confortável com isso, essa pessoa é pessoa transgênero. Então, não é que ela nasceu ela queria ser outra coisa, não. Ela é aquilo que ela sente o que ela é. As pessoas é que atribuíram a ela outra coisa. Então, é essa desconstrução que é necessária a gente fazer. Não é a pessoa que está errada. É a sociedade que veio, através dos séculos, dando essa carga cultural à genitália e à performance de gênero. E aí a gente chega no tema principal desse seminário, né? Muitas vezes, então, essas pessoas, essas crianças que vão se tornando adultas, enfim, meninos, meninas, especialmente quando ainda estão aí, né, dentro das famílias e tal, elas acabam sendo tratadas como doentes, não é, Ana? Mais que isso, né? Elas são tratadas como não humanas, né? A sociedade, ela tem um asco tão grande ao tema e as pessoas não querem aprender, ou quando alguém começa a falar, as pessoas querem mudar de assunto, troca o canal da televisão, elas não estão interessadas em aprender, entender o tema. Elas fogem do tema. E então acaba tratando as pessoas transgênero quase que como não fosse ser humano. Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer o seguinte: quando uma menina de 15 anos, quando uma menina chega aos 15 anos, ela ganha uma festa de debutante. Quando uma menina trans chega aos 15 anos, ela ganha a calçada da rua para se prostituir. Todo transgênero tem que se prostituir? Não, mas a sociedade não dá outra opção, muitas vezes, para essas pessoas. É quase como se for transgênero, vai ter que ser ou se prostituir ou ser cabeleireiro, vamos dizer assim, né? Então, esse é um julgamento que nós fazemos. A gente olha para um transgênero e tem toda essa associação com uma série de coisas ruins, mas se você pensar que quando essa criança tem aí os seus 9 anos, ou entrando já na adolescência, um pouquinho mais velho, ela chega na escola, ela apanha. Ela tem que prender para ir ao banheiro, que ela não pode usar o banheiro com o qual ela se sente confortável, mas no outro também não deixam ela entrar. E mesmo que se entrasse, vamos pensar numa criança que nasceu com uma genitália feminina, mas se sente menino. Se ela entrar no banheiro dos meninos, os meninos podem bater e podem até abusar sexualmente. Se entrar no banheiro das meninas e toda com uma roupa toda de menino, as meninas também não vão gostar. E vice-versa. Então, essa criança normalmente passa 4, 5, 6 horas sem ir ao banheiro. Já começa a violência aí. Segundo, essa criança apanha na escola. Quando ela apanha na escola e ela chega em casa, primeiro, ela reclama com o diretor diz para ela assim: mas também não, olha como é que você se veste. Olha como é que, no caso das meninas trans, não, olha, você rebola desse jeito, se veste desse jeito. Então, o adulto responsável, em vez de chamar a atenção das crianças que são agressoras, chama a atenção da criança que é a vítima. Que nem se faz com mulher quando mulher é estuprada diz que foi por causa da saia, né? É a velha tática de culpar a vítima. Aí essa criança chega dentro de casa e ela conta para o pai, né? Os pais perguntam por que ela está machucada, e o pai, com vergonha do que aconteceu na rua, bate de novo. E quando essa criança chega na adolescência, muitas vezes ela é expulsa de casa, sem ter tido educação formal, não conseguiu estudar. Como é que ela vai conseguir emprego? E muitas vezes as pessoas também não dão emprego por conta de não querer. Quem é que tem uma lojinha, uma sorveteria, uma papelaria que quer dar emprego para uma pessoa trans? Acha que vai espantar o público. Então, é sempre em torno do social. Se o social aprendesse a lidar com essas pessoas desde criança e não as tratassem assim, elas teriam uma vida igual a de todo mundo. Mas porque a gente bota esse rótulo de não humano, essas pessoas não se educam, essas pessoas não têm trabalho, ou elas se matam, ou elas se prostituem para ter o que comer. Certo, e com base nesse cenário, né, qual que é o principal, então, Ana, desafio do poder público em relação a este assunto hoje? Eu acho que o principal desafio é, além das políticas públicas de saúde, de atendimento, eu acho que é a educação da população em geral. E quando a gente fala em educação, a gente bate
A gente tem visto o movimento de alguns pseudo-religiosos que se metem com política, que ficam usando desse tema para conseguir aparecer, porque é um tema polêmico, então dá muita repercussão e dá imprensa. Então, eles usam isso como uma ferramenta para tentar atrair a atenção de eleitores, e assim eles se mantêm no poder, né? E a gente tem visto tudo que tem acontecido na nossa política. Poder é dinheiro, voto é dinheiro, então quanto mais eu fizer aí barulho com esse tema. O maior desafio do poder público é conseguir fazer as pessoas entenderem que quando você está falando de gênero e está educando para gênero, você não quer ensinar ninguém a fazer sexo. Isso aí até porque todo mundo aprendeu sozinho, né? Ninguém precisou de ninguém para ensinar. O que você está querendo ensinar é uma questão de respeito. Respeito ao outro, respeito ao diferente. Não só quando você fala em gênero, você ensina respeito ao diferente em relação aos gays, às lésbicas, aos transgêneros, ao intersexo, mas até mesmo ensinar o menino a respeitar o não da menina. Então, essas famílias que dizem, não, eu não quero que meu filho aprenda sobre gênero na escola, se você tem uma filha, você deveria querer. Porque algum dia ela pode dizer não para um rapaz e o rapaz achar que ela está fazendo charminho. E os conteúdos de gênero na escola não é para se falar sobre sexo no sentido de como fazer sexo, e sim que as pessoas aprendem a respeitar cada tipo de ser humano que existe e a respeitar o que essas pessoas são, para que a gente possa todos ter um prognóstico de vida positivo. Ana, o seminário tem como objetivo aumentar a visibilidade, né, da população transgênera e apresentar para a comunidade os problemas que essa população tem que experimentar no seu dia a dia. Como é que você vê a população trans aqui na nossa região? Quais são as principais dificuldades? Muito invisibilizada, né? É uma região muito conservadora e que, como eu disse, você tenta conversar com as pessoas às vezes sobre o tema, elas mudam de assunto. Elas não querem aprender, não querem saber. Se já é um tema polêmico em vários lugares, em lugares mais conservadores fica mais difícil. A dificuldade é justamente entender isso, que são pessoas como qualquer outras que têm os mesmos direitos. Se você cortar, sai sangue do mesmo jeito, tem que se alimentar do mesmo jeito, tem que morar do mesmo jeito, tem que ter emprego do mesmo jeito, né? Nessa altura do campeonato, nós estamos em 2018, século XXI, você discriminar ainda as pessoas, seja por raça, por gênero, por orientação sexual, seja pelo que for, não faz o menor sentido. As pessoas têm que amadurecer nesse sentido, que ninguém tem mais direito do que ninguém, né? A sociedade é uma só. Se a gente empurrar para debaixo do tapete algumas pessoas porque a gente se acha melhor que elas, isso uma hora retorna. A gente vê, a Europa passou anos explorando a África e não querendo saber do sofrimento daquelas pessoas lá. Hoje, os problemas na África ficaram tão grandes, que as pessoas fogem da África e estão indo para a Europa. Aí os europeus não entendem, poxa, mas por que veio para cá, para o meu jardim, aqui para a minha vizinhança? Porque tem séculos e séculos de não preocupação com aqueles seres humanos. Então, como tudo, se a gente não se preocupar com as pessoas, alguma hora isso retorna para a gente, né? Ok, depois do intervalo a gente continua? O papo tá bom, né? Certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre despatologia trans. Já estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre o seminário de despatologização das identidades trans, que vai acontecer aqui no campus Itajaí e Balneário no dia 15 de maio. No dia 15 de maio. E a nossa convidada é a pesquisadora Ana Lodge, que será uma das mediadoras do debate. Então, Ana, fala um pouquinho da seu mergulho sobre o tema, o que você já estudou, o que você já pesquisou sobre o assunto. Eu fiz uma especialização em gênero, sexualidade e direitos humanos na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, na Fiocruz. E, na época, eu não sabia exatamente sobre o que eu ia escrever, mas eu tive contato numa das entrevistas que eu fui dar com uma menina trans que falou na mesma mesa que eu, e eu fiquei muito impressionada com as dificuldades que essas pessoas enfrentam. E aí, naquele momento, eu resolvi que eu queria aprofundar mais o conhecimento sobre isso, e também acaba que abriu um leque de coisas, porque daí também, como eu falei, passei a estudar também intersexo, né? Crianças intersexo. Eu sempre dou o viés da infância.
Nos meus estudos, eu sempre olho para o lado infantil, porque eu acho mais palatável, na hora que a gente está apresentando para a sociedade que tem tanto preconceito, você mostrar, olha essa criança aqui, né? Como é que você vai maltratar, como é que você vai fazer isso? Então, os meus temas escritos, que eu abordo, são sempre pelo viés da infância. E aí você pode desdobrar isso dentro da educação, dentro da medicina, dentro do jurídico, tem várias abordagens. E, bom, às 10h30, então, será discutido o tema despatologização das identidades trans, onde você será mediadora durante esse evento, né? Isso. Você pode explicar, então, um pouquinho sobre o tema, o que vai ser debatido durante todo esse dia? Na parte da manhã, que será que no campus de Itajaí, o tema é resistência LGBTI, né? Quem o palestrante é o Lenilson Silva, e depois dele, a Mirela Alves de Brito também vai estar falando sobre o acompanhamento psicojurídico do projeto Flores da Clô. Então, isso encerra a parte da manhã, que vai de 9 a meio-dia. Na parte da tarde, que já é lá no campus de Balneário Camboriú, nós vamos ter de novo esse acompanhamento psicojurídico dos projetos Flor de Clô, com a Mirela Alves de Brito, e à tarde o Dr. Paulo Iotti, que é um jurista de São Paulo, professor também. Ele foi uma das pessoas que fez a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, né, em Brasília, a respeito das pessoas trans poderem mudarem os seus documentos, nome e gênero nos documentos, sem precisar de processo jurídico e sem precisar de laudos médicos. Então, vai ser a autodeterminação da pessoa, ela que sabe o que ela sente, o que ela é, né? Que ela chega no cartório e se apresenta dessa forma. E à noite, de novo, nós vamos ter aqui no campus de Itajaí o Dr. Paulo Iotti. Antes disso, vai ter uma apresentação de um filme e depois uma roda de conversa. E vamos ter em todas as mesas pessoas transgêneros também participando. Quem está convidado para isso? Quem pode participar? Qualquer um, é aberto, né? A princípio, tem as inscrições através do site da universidade, tem um número limitado de vagas, então, para não acontecer, chegar aqui e já está lotado, as pessoas podem se inscrever antes, mas se tiver vaga, é só chegar, pode entrar. Ana, você também é conselheira no Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Balneário Camboriú, a comissão LGBTI. Quais são os trabalhos? O que acontece nessa comissão? Bom, no Conselho, em geral, a gente atende uma série de pedidos, ou pedidos de acompanhamento, né? Desde violência doméstica, violência no parto, que se chama violência obstétrica, né? E abuso sexual, né? Dentro da comissão LGBTI, no caso, como é um Conselho da Mulher, a gente tira o G, fica LBTI, né? A gente faz mais ou menos a mesma coisa, mas para mulheres trans e para lésbicas que sofrem algum tipo de violência por conta da identidade de gênero ou da orientação sexual. Então, por exemplo, no outro dia nós tivemos um pedido do Instituto Federal, que é em Camboriú, mas a menina trans mora em Balneário. A professora se deu conta que estava havendo problemas entre a menina e a família e nos pediu ajuda de como lidar com a situação. Então, fui até lá. Aí depois eles chamaram a mãe para conversar e a gente se coloca sempre à disposição, né, para poder ajudar, se necessário, para explicar para as famílias, para fazer com que as famílias consigam entender esse universo, né, que elas desconhecem. Porque não é culpa de ninguém, como eu disse no início, todos nós fomos socializados dessa forma, culturalmente. A gente só precisa redirecionar esse entendimento, né? E, Ana, como é que acontece essas conversas com as famílias? Porque, como tu explicou antes, muitas famílias não entendem, então chegam a expulsar os filhos, enfim. Como que é esse momento, assim? Quais são os principais argumentos, enfim, que as famílias dão na hora que tem essa conversa sobre o que o filho é, enfim? Os argumentos que as famílias dão? Isso. O que acontece é que muitas famílias, por questões religiosas, elas têm muita dificuldade, né? Já está muito sedimentado dentro do psiquismo coletivo.
esses entendimentos do que é gênero, de performance de gênero, de orientação sexual. Então, às vezes é complicado. E tem famílias que não querem aceitar, que simplesmente querem fingir que o filho, que a filha morreu, e aí você vai ter que dar outro acolhimento. Você é menor de idade, você vai ter que achar... Aí você vai ter que envolver o conselho tutelar, o juizado de menores, para achar um outro lugar, às vezes com outro parente que aceite o jovem, né, como é, e que vai ter a guarda dessa adolescente daí para frente. Mas quando são famílias mais razoáveis, que só estão assustadas com a descoberta, tem muitas mães que chegam, muitos pais chegam para a gente e falam assim, olha, eu quero ajudar o meu filho e a minha filha, eu só não sei como. Então, graças a Deus, isso é mais frequente. As pessoas chegam só assustadas com aquela novidade que se apresenta na frente delas. Então, elas dizem, olha, eu amo meu filho e minha filha do jeito que for, mas eu quero saber como ajudar, porque eu não quero ver sofrendo, eu sei que a sociedade recrimina, então como é que eu posso ajudar? Que bom, pedir ajuda nessa hora. E para isso é que a gente tem uma série, tem o Instituto Semear Diversidade, tem as Mães pela Diversidade, que existem também no Brasil inteiro, e tem Mães pela Diversidade aqui na região do Vale do Itajaí, em várias cidades, que é um grupo só de mães com filhos LGBTIs que dão suporte às mães novas que chegam ainda sem compreender. Mas tem a ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, para casais de mulheres e de homens com filhos. E, enfim, é só pedir ajuda que a gente aparece, de alguma forma. Para entrar em contato com o Semear? No site da Semear Diversidade, tem página no Facebook, tem no Instagram, tem, enfim, as mídias sociais todas. Pode achar o Instituto Semear Diversidade. Nosso tempo está bem indo para o final e é claro que o foco de todo o trabalho que vai acontecer então no dia 15 de maio aqui na Univale, Itajaí, Balneário Camboriú, é a questão do despatologizar, né? Vamos dizer. E isso que talvez seja o desafio para todos, porque inclusive desde 1990 homossexualidade e bissexualidade já não fazem mais parte daquela classificação de doenças da Organização Mundial de Saúde. E né? esse ano a gente tem a expectativa que vai haver um novo manual e os indícios levam a crer que eles estão tirando também a pessoa transgênero do Código de Distúrbios Psiquiátricos. Estão passando para uma outra categoria que necessita de atendimento médico, mas não é uma doença, né? Não dessa forma. Como, por exemplo, a mulher grávida recebe atendimento médico e não está doente, né? Perfeito. Então, existem uma série de estados onde as pessoas necessitam atendimento médico, mas não é tratamento de doença. Mesmo assim, no ano passado, veio aí à tona a liberação pela Justiça da terapia de reversão sexual para homoafetivos, né? A famosa cura gay, né? Você não pode curar o que não é doença, então... Pena que a gente não pode continuar, porque nosso tempo terminou, mas era só para deixar no ar. Bacana, obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Nós conversamos, então, com a Ana Lodge, que será a mediadora, então, no dia 15 de maio, desse evento que vai acontecer aqui na Univale Itajaí e Balneário Camboriú, seminário de despatologização das identidades trans, difícil, mas saiu. Obrigada, as informações estão todas lá no site, né? Isso, obrigada, boa tarde. Obrigada, Ana, e obrigada também a você que esteve acompanhando mais um Viva Voz, e a gente se vê no próximo programa. Até lá!